Farias Filhos, representante da Raimundo Farias Sociedade Individual de Advocacia. 3, manifestação dos representantes da sociedade civil e pública. 4, contribuições dos vereadores. 5, informes. 6, encerramentos com agradecimento. Mike Bispo Pontes, que ele já está vindo, porque ele foi no Mela Pinto e houve um empecilho, viu? Houve um compromisso, mas ele está chegando. Boa noite a todos. Então, assim, eu vou me apresentar, né? Raimundo Rodrigues de Farias Filho. Fiz aqui um rápido currículo aqui da gente. Mas só para esclarecer, né, sobre esse processo, na realidade, foi criada uma comissão especial para fazer um estudo e apresentar uma proposta de emenda à lei orgânica do município, no sentido de atualização, inovação, dentro das temáticas atuais, das perspectivas atuais e dos anseios populacionais contemporâneos, tá certo? Então, já foram feitas 2 reuniões, nós fomos contratados para auxiliar nesse trabalho, e já foram feitas 2 reuniões com os vereadores, tudo registrado em ata, em fotografia, tudo no site da Câmara, em que a gente pode trazer essa discussão, e assim, teve uma atuação muito ativa dos vereadores no sentido de apresentar propostas, trazer discussões, né? E esse momento é o momento da consolidação, que é o momento de apresentar essa proposta, esse trabalho que foi desenvolvido pelos vereadores, né, com o auxílio da gente, para toda a população, tá certo? Então, sejam todos muito bem-vindos a esse momento. Isso representa um momento ímpar para o município, porque essa emenda à lei orgânica que vai ser votada e essa atualização é algo que vai aí, eu acredito, por mais 20 anos, 30 anos, porque já se passaram 30 anos de que a lei foi feita, né? A lei orgânica foi criada, foi instituída, e essa atualização nesse momento é necessário para trazer essa contemporaneidade, trazer essa atualização junto com os anseios atuais, que já são muito diferentes de como foi criada há 20, 30 anos atrás, tá certo? Então, um rápido currículo. Meu nome é Raimundo Rodrigues de Farias Filhos, eu sou advogado e professor, formação acadêmica, formado em letras, com especialização em língua portuguesa e literatura, curso de Direito com especialização em Direito e Administração Pública. Nós temos alguns artigos publicados, né? Então, um dos artigos é aplicação retroativa das causas de ineligibilidade e coisas julgadas. Esse artigo está publicado no site Jus Brasil. Competência para julgamento das contas de convênio entre União e município, está publicado na revista eletrônica Jus, e causa de pedir nas ações eleitorais, publicado na Biblioteca Digital do TSE, tá certo? Experiência profissional, a gente atuamos como procurador do município de Jairutaba e atua como assessor legislativo, jurídico legislativo, desde 2013 até os dias atuais. Pessoal, essa lei orgânica, ela vem com o viés com os princípios, né, com essas características principais, né, quando foi pensada na reformulação da lei orgânica, ela foi pensada com ênfase nos direitos sociais e na participação social nas políticas públicas. E a gente vai ver durante toda essa apresentação, tá certo?
eu vou ficar aqui desse lado que fica melhor. Esses pontos com relação com ênfase aos direitos sociais e à participação social nas políticas públicas. Então, pessoal, no artigo 4, traz a seguinte redação: o município assegura a participação popular na gestão pública, na formulação, execução e acompanhamento das políticas públicas, nos termos desta lei orgânica e da legislação específica. A participação popular se dará através dos seguintes instrumentos. Então, aqui nós temos os instrumentos de participação popular na gestão pública, tá certo? Então, nós temos o plebiscito, o referendo, isso é algo que já é tradicional nas leis orgânicas, né? Toda lei orgânica tem que prever esses instrumentos. O plebiscito é quando a população é convocada para votar sobre uma matéria antes de ser apreciada pela Câmara. Então, se existe uma proposta de lei que vai ter uma grande repercussão no meio social, volta-se um plebiscito, as pessoas colocam, dão sua opinião, se querem essa matéria, se querem trazer isso dessa forma, e aí depois vai para a votação. O referendo, a população é convocada para votar sobre a matéria já aprovada pela Câmara, confirmando ou revogando. Então, após o processo de votação, né, a população é consultada para saber se concorda ou não. A iniciativa popular de projeto de lei ocorre quando os próprios cidadãos do município subscrevem o projeto de lei e será validado quando subscrito por no mínimo 5% do eleitorado municipal. Então, lá lá no regimento interno, tem também todo o sistema de como é que vai ser esse recebimento, dentro dos procedimentos especiais, como é que vai ser esse procedimento dentro da Câmara para receber esse projeto de lei, né, de iniciativa popular. Orçamento participativo. Ocorre quando a população municipal discute e decide sobre o orçamento público. Essa previsão do orçamento participativo, ela vem expressa na Lei de Responsabilidade Fiscal, se eu não me engano, o artigo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele traz essa participação popular no orçamento, né, através de audiências públicas, para que possa realmente ser efetivado. Não, essa aqui é a proposta. O antes e o depois. Isso. Não. É porque, assim, essa aqui é a lei orgânica antiga, e houve a mudança nos artigos. Por quê? Porque ela abrange mais. A nova proposta ela tem uma abrangência maior, então não tem como haver essa uniformidade de artigo. A uniformidade é com relação à matéria, aos assuntos. Tem essa aqui, já foi, inclusive nós, nessas reuniões, fomos tratados com relação a essas propostas. Por exemplo, no caso aqui, ela vai estar... Eu foi na lei orgânica mesmo. Agora eu quero saber só para a gente fazer a comparação, porque a gente fica perdido. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é qual artigo? Esse agora, deixa eu ver aqui. É o artigo 4º. Esse aqui é da nova proposta, certo? Não, então, da atual. Pronto. A da atual, artigo 4. É sempre bom você colocar, olha, pessoal, a atual é o artigo tal e a proposta é essa. Porque, está aqui, o artigo 4, essa numeração aqui da proposta normal, ela vai aqui, ela está nas disposições gerais, aqui, entre o artigo 1 e o artigo 4 também.
É. Aí ela fala, se eu não me engano, aqui dos institutos do plebiscito, mas ela não abrange essa quantidade de institutos aqui. Então, a proposta aqui ela é mais abrangente, mais atual. A redação aqui, você vê que ela é mais resumida. Então, aqui, nesses 2 últimos encontros que nós tivemos, a gente tratou desse comparativo. E aqui é a consolidação. Né? Nos 2 últimos encontros, a gente tratou justamente desse ponto que você está falando, que foi o comparativo entre um e outro. E você participou dos 2, não foi? Foi só um. E no primeiro a gente tratou disso. Não, do regimento não. Não, é só da lei orgânica. Até agora ainda não teve do regimento. Não. Ainda então, vamos seguir para adiante. Nós estamos tratando da lei orgânica. Então, assim, essa aqui é a consolidação desse trabalho, dessas 2 reuniões que nós fizemos. Tá certo? Que foi, nessas 2 reuniões, a gente tratou justamente do comparativo. E a gente passou o material para vocês tirarem as dúvidas e tal, e nós ficamos disponíveis nesse momento. Agora, esse momento é um momento de consolidação, mas é um momento ainda que ainda cabe... Viu, pessoal, nesse momento, a gente está trazendo aqui essas informações, mas é um momento que ainda cabe orientação, né? Alteração, participação. Esse aqui, nos momentos que nós tivemos, nas 2 reuniões que nós tivemos, foi com os vereadores, e esse momento é com a população, com todo mundo, para que cada um possa opinar, possa trazer uma contribuição, tá certo? Então, esse momento ainda é um momento de contribuição para a gente fortalecer, com a participação de todos, o projeto de lei orgânica, tá certo? Ok? Mais alguma dúvida? Alguma parte? Pronto. Aí nós temos também a participação social, né, que é a forma de participação da população na elaboração e desenvolvimento e execução das políticas públicas do município, através de quê? Através de reunião com o pessoal das associações, das categorias profissionais. Então, se o projeto de lei, por exemplo, né, ele é voltado para a educação, então que vem para as categorias também participar, que sejam chamadas, de acordo com as suas categorias, e também com a população em geral, se o projeto de lei for de interesse de toda a população. E os conselhos municipais, né, que são colegiados formados por representantes da sociedade civil, representantes do poder público, que deliberam e aconselham sobre questões específicas relacionadas à matéria. Né? Então, os conselhos municipais, que são muito importantes, eles têm a função de aconselhamento, como diz também, né? E trazer contribuições e também Não, tinha só, se eu não me engano, a iniciativa, a participação, a iniciativa popular, plebiscito referente, se eu não me engano, eram esses 3. Então, nós acrescentamos mais aí a participação social e os conselhos municipais. Não é que os conselhos municipais não existam, existem, né, como é de conhecimento de vocês, o município ele tem um conselho de educação, conselho de saúde e tal, só não estava materializado no texto da lei orgânica, agora está. Então, a gente, na realidade, assim, pessoal, essa proposta de lei orgânica, ela não inova muito, ela não traz muita coisa nova, ela apenas traz o que já existe e consolida no texto. Vocês estão entendendo, né? A gente não há uma revolução, apenas é uma lei que a lei orgânica atual, ela não acompanhou o progresso, a modernidade, enfim, as estruturas jurídicas e sociais adequadas, e agora a gente vai consolidar o que já existe dentro do texto da lei orgânica. Então, não vai trazer inovações, ela apenas vai formalizar, materializar dentro do seu texto as relações sociais e jurídicas que já existem de fato. Tá certo? Não. Até a Constituição, salvo engano, ela já está nas 132 emendas, 50ª, 32ª emenda. Né? E aí, para você ver quantas emendas teve a lei orgânica do município, umas 10,
né? Então, assim... Foi, né? Pois é, mas eu estou dizendo, foram quantas emendas no total, emendas pontuais mesmo? Então, nós já estamos em 132 emendas da Constituição Federal. Não houve um acompanhamento, de fato, a essa evolução do texto constitucional e da própria sociedade de Frecheirinha, né? Porque, na realidade, a lei orgânica do município, ela tem que estar em consonância com a Constituição Federal, com a Constituição Estadual, mas, principalmente, trazer dentro da sua matéria a realidade do município. Tá certo? Então, esse é o momento ainda para que todos possam também dar sua contribuição. Vamos lá. O município promoverá a educação para a cidadania e a participação popular, incentivando a formação de lideranças comunitárias e o fortalecimento das organizações da sociedade civil. Então, veja, aqui a gente está trazendo apenas a materialização do que já existe, posto que a participação popular já existe, devendo ser incentivada, né? As lideranças comunitárias já existem, devendo ser incentivada e agora, né, com amparo na lei orgânica do município e o fortalecimento das organizações da sociedade civil também que já existem e agora sendo fortalecida dentro do texto da lei orgânica. O município, em colaboração com a União, com o Estado, buscará promover o bem-estar de seus habitantes, assegurando a educação, a saúde, a segurança pública, o trabalho e a renda, a moradia, o transporte, o lazer, a cultura, o saneamento básico, a proteção ao meio ambiente. Então, todos esses pontos, né, já há gradualmente, ao longo de anos, já há um incentivo, né, já há uma colaboração do município com o Estado, com a União, para o desenvolvimento de todas essas matérias, né, de todas essas assistências à população. Agora, também, né, fortalecida mais no texto da lei orgânica do município. São direito de todos requerer dos órgãos públicos informações pessoais e de interesse coletivo, salvo a de caráter sigiloso. Então, o princípio da publicidade é algo que já vem, né, sendo trazido, fortalecido, trabalhado, e cada vez mais com as leis de acesso à informação, a LGPD, e com outras leis que garantem tanto o acesso das pessoas a informações, quanto também a proteção de dados pessoais. Nesse caso aqui, o inciso 1, ele traz que é direito de requerer do órgão público informações pessoais e interesse coletivo, tanto pessoal quanto o interesse coletivo. Agora, tem informações pessoais nos órgãos públicos que elas são sigilosas, né? Elas devem ser resguardadas pelo sigilo, porque existe o direito da personalidade também do indivíduo que deve ser preservado. Proteção ao trabalho em face da automação. Esse é muito importante, pessoal. É uma política pública que deve ser construída ao longo de anos, porque hoje, com a tecnologia, ela está substituindo a mão de obra humana, né? Hoje já existem, já está sendo fabricados robôs aí que estão substituindo mesmo a mão de obra. Muitas vezes não é só nem aquela mão de obra bruta, né, de força,
mas até com aquela mão de obra inteligente mesmo. Então, é algo que tem que ser pensado, é algo que tem que ser programado para as futuras gerações e planejar essa proteção ao trabalho em face da automação. Então, é uma política pública que deve ser construída ao longo dos anos, né, de décadas aí, porque o futuro está chegando e a automação, a gente vê a cada momento menos emprego e mais automação, né? Então, essas pessoas tem muita gente que está perdendo seus empregos, que está deixando de trabalhar por conta da automação, né, das máquinas que estão substituindo o trabalho humano. Isso você vê em todo canto que você chega. Igualdade de tratamento sem discriminação de sexo, classe social, etnia, orientação sexual ou origem. Então, hoje é uma luta constante das categorias, das mulheres, dos negros, dos homossexuais, terem esse seu direito reconhecido e igual, e ter a sua relação social de forma igualitária com todos. Acesso à saúde, à educação e à sadia qualidade de vida. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Fomentar a produção agropecuária e garantir o abastecimento alimentar às pessoas em condição de vulnerabilidade social. Outro ponto também que deve ser aqui são políticas públicas que devem ser discutidas com a população, com as categorias profissionais, né? Então, aqui você tem um norte, um princípio, orientações gerais de políticas públicas que devem ser discutidas e implementadas, de fato. E a lei orgânica, pessoal, ela tem justamente esse viés de orientação geral, né, de trazer princípios, orientações gerais, para que se possa, a partir disso, implementar as normas mais específicas, né, as leis. Compete ao município de Frecheirinha, em comum com a União, com os estados e com os estados e com o estado do Ceará, manter ampliações voltadas para a promoção de saúde, assistência social e saneamento básico. Instituir políticas públicas de mobilidade urbana e acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência. Olha, esse inciso 4, o quanto ele é atual, né? Hoje é uma das coisas que mais tem um clamor social, realmente essa questão da mobilidade urbana e também a questão da acessibilidade. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Então, veja, todas são políticas públicas que devem ser pensadas e projetadas e planejadas para o futuro, tá certo? Aqui são projetos a longo prazo. Essa proposta da lei orgânica, ela ainda daqui a 20 anos, ela ainda ser atual. Você está com a nova? Essa daqui é a consolidada, né? Tá. O comparativo, né? Você está olhando o comparativo. Vamos lá. Promover e executar programas de construção de moradia popular e melhoria das condições habitacionais da população de baixa renda, garantindo nível competitivo com a dignidade da pessoa humana, nível compatível com a dignidade da pessoa humana. Então, pessoal, hoje já existem muitas políticas de construção de moradia, construção de casa. A pandemia ela acendeu muito essa questão, né, de, por exemplo, as pessoas elas não poderem se isolar. Havia casas pequenas
como dos pequenos, compartilhado com várias pessoas. Então, como é que havia um isolamento social? Então, essa necessidade de instituir política pública voltada à moradia digna, né? Com relação às pessoas de baixa renda, virou, assim, se transformou realmente numa bandeira muito forte. A questão das melhorias habitacionais, porque a melhoria habitacional, às vezes você tem em locais, né, vamos dizer assim, onde tem uma moradia de mais baixa renda, que muitas vezes o banheiro já fica na área externa da casa, não tem não tem reboco, local propenso a ter ninhos de carangueja, de escorpião, de todo bicho, né? Então, assim, é fundamental hoje se pensar nessas políticas habitacionais voltadas para as pessoas de baixa renda. Combater todas as formas de manifestação de racismo, discriminação das minorias. Então, aqui está sendo ressaltado, porque já foi tratado disso antes, tá certo? Mas é importante trazer essa discriminação das minorias. Instituir políticas públicas em defesa do direito da mulher, das crianças e do adolescente. Fundamental trazer essas políticas públicas, né? Hoje você vê muitas políticas institucionais, as cotas para mulheres, porque necessita-se de maior representatividade na mulher também nos espaços de poder. Então, é fundamental que o município discuta isso também dentro do seu âmbito, da sua estrutura, né? O espaço da mulher dentro dos espaços de poder, dos instrumentos de decisão, que ela possa compartilhar também esses momentos. Sem esquecer também das crianças e do adolescente. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Quando você pensa aqui, nesse inciso, você vê assim, na questão da empregabilidade, né? Você pensa na questão do empreendedorismo. Então, quantas políticas públicas podem surgir por conta desse inciso? Né? Promoção do empreendedorismo. Né? Então, porque o trabalho e o ganho financeiro proveniente do trabalho, ele diminui essas causas da pobreza. O investimento em educação, né, em qualificação técnica, né, colaborar com as políticas de educação para a segurança no trânsito. E isso é muito importante. Hoje, hoje todo mundo tem um carro, todo mundo tem uma moto, às vezes o município ele não está preparado estruturalmente, né, com relação ao seu espaço para receber essa quantidade de veículos. Então, tem que se pensar num projeto de organização da cidade dentro dessa infraestrutura urbana para melhor desenvolver as políticas de trânsito, né? A organização do trânsito. O município deve municipalizar seu trânsito para que ele possa organizar melhor isso. Oi? Não, aqui, entenda. A lei orgânica ela vai trazer considerações gerais, ela está trazendo uma proposta, e aí, a partir dessa proposta, que se pensa enfim, trazer essas políticas públicas de fato, a população se reunir com as lideranças e buscar uma organização do município de modo a melhorar a infraestrutura de trânsito, né? Às vezes, por exemplo, colocar ruas que são muito estreitas. Como eu estava vindo para cá, por exemplo, ali em Mucambo, ficou ali um congestionamento, a rua muito estreita, uns caminhões, outros carros iam,
e ficou aquele congestionamento, colocar, por exemplo, mão única em uma rua com mão única, uma rua vinda, a outra indo. Então, são coisas que facilitam o dia a dia, né? Então, aqui traz, a lei orgânica ela vai trazer princípios gerais, orientações. A partir dessas orientações é que vão se trazer propostas, se buscar respostas, e a partir dessas respostas é que se formula uma lei mais específica para a realidade momentânea. O município instituirá o serviço público de assistência jurídica. Isso aqui é importante, pessoal, destacar isso, tá certo? O município instituirá o serviço público de assistência jurídica, que deverá ser prestado gratuitamente às pessoas e entidades sociais, sem recursos para prover, por seus próprios meios, a defesa dos seus direitos. Então, veja, a Defensoria Pública, ela é de competência do Estado, certo? A Defensoria Pública ela é de competência do Estado. Mas o Estado é deficitário nessa prestação de serviço público. O Estado é deficiente nessa prestação de serviço público. Cada município era para ter um defensor público para atender as pessoas de baixa renda dentro das suas necessidades judiciárias, né? E é só que isso não acontece. Acaba em que o município suprindo essa falta e contratando advogados para poder atuar como defensor público. Recentemente, essa questão ela foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal para saber se realmente era legítimo, se o município podia atuar dentro dessa competência, né, que era do Estado. Se não haveria aí uma invasão de competência, e o STF entendeu que, na realidade, essa assistência, que na realidade é uma assistência social, né, é uma assistência social, está enquadrada essa defensoria, essa assistência jurídica dentro da assistência social, e que, na realidade, ela é uma competência comum, né? Ela pode ser tanto da União, como já tem, né, os defensores públicos da União, dos estados, e o município pode instituir sua defensoria pública, né, através enfim, concurso público, se não tiver concurso com cargo de defensor público, de assessor jurídico voltado para as pessoas de baixa renda, nomeado, contratado, enfim, mas que o município pode sim e deve fazê-lo, né? Então, a lei orgânica, ela inclusive já traz essa possibilidade, já está aí no seu texto, tá certo? E que vai um atendimento às pessoas que não têm condição de pagar o advogado, e agora, né, são políticas públicas que devem ser implementadas pelo município, né, para que as pessoas elas possam poder, né, ser representadas em juízo, aquelas pessoas que não têm condição de pagar um advogado particular, tá certo? São requisitos básicos para a nomeação do cargo de auxiliar do prefeito, secretários, enfim, né, idoneidade moral e reputação ilibada, são as mesmas, vamos dizer assim, requisitos para o cargo de prefeito, né? Então, fica aí a sugestão, tá certo? Idoneidade moral, pleno gozo dos direitos políticos, compatibilidade de formação acadêmica ou experiência profissional. Essa compatibilidade de formação acadêmica ou experiência profissional com a função a ser desempenhada, ela está diretamente ligada àquela questão do nepotismo, né? Se o secretário, o prefeito também é o secretário, sendo parente, se é válido ou não. Na realidade, o entendimento do STF é que seja válido desde que aquele secretário ele tenha a expertise da matéria. Então, se o prefeito tem uma esposa que é médica e ela é nomeada secretária de saúde, nada opta essa nomeação, tá certo? Por quê? Porque ela tem expertise para o caso. Então, já traz também, em consonância com esse entendimento do STF, a lei orgânica do município de Frecheirinha também já traz essa possibilidade
que haja havendo essa compatibilidade de formação, de experiência e de expertise, que possa realmente também assessorar o prefeito na gestão, tá certo? Não incorrer em importe de inexigibilidade prevista na legislação federal. Então, assim, em consonância com os preceitos e o entendimento do STF, já está assim, os requisitos, né, já formulado. Então, essa aí é a proposta, tá? Fica ao critério de vocês, evidentemente, que todos aqui podem dar sua parcela de contribuição para a gente formar aí uma lei orgânica que seja realmente a cara da população e dos representantes do povo do município de Frecheirinha, tá certo? A remuneração dos servidores públicos municipais será fixada em lei específica. Então, assim, a lei, tanto a questão do aumento, né, a criação de cargo, né, e tudo através de lei específica. Isso não é matéria para ser tratada. Ei, doutor, eu só queria ver aqui, porque eu vi na questão das licenças, né, licença maternidade, e eu vi que não tem licença para mandato classista. Não, na parte aqui da licença não está falando. E aqui nós temos o sindicato e a associação dos professores. E aqui na lei orgânica, na antiga, que eu também não encontrei, também já dizia que seria disponibilizado 2 servidores, ou professor servidor do cargo efetivo, para licença de mandato classista. No caso, falava do tantos, se a entidade tivesse tantos associados, 2... por exemplo, no Estado, o pessoal Sim, que na pertence PO. às categorias dos servidores, dos professores da saúde, realmente há essa possibilidade, sim. Aqui também já existe. A gente pode Aqui já colocar já também existe. essa sugestão. Inclusive, os que estão ali fazem parte da entidade. Não sei por que o sindicato não está aqui. Ótimo. Então, a gente vai depois colocar aí essas sugestões aí no papel para que a gente possa... aqui são algumas sugestões de inovações. Então, a gente pode já aí fazendo essas anotações para que a gente possa fazer as devidas alterações, tá certo? Sobre a revisão, sim, a remuneração dos servidores públicos municipais será fixada em lei. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais ocorrerá sem distinção de índices, assegurada por lei específica. Então, né, deve haver uma lei que vai disciplinar essa questão da revisão geral anual com relação aos índices, né? Se eu não me engano, hoje o índice que é adotado é o IGPM, não, qual é? Tem um índice que adota, que justamente ele traz a reposição do índice de inflação, né? Então, isso aí vai ser fixado por lei específica. O disposto neste artigo não impede a aplicação do piso salarial nacional estabelecido em lei federal para categorias específicas, observadas as diretrizes e limites gerais. Então, veja, agora recentemente foi adotado o piso dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, certo? Então, se o município ele já está pagando um valor que seja, vamos dizer assim, inferior a esse piso nacional, nada impede, né, que, na realidade, se possa começar a praticar aquele piso nacional, tá certo? São assegurados aos servidores públicos do município de Frecheirinha os seguintes direitos sociais, nos termos da legislação específica e em consonância com entendimentos jurisprudenciais vigentes. Licença a gestante sem prejuízo da remuneração pelo período mínimo de 180 dias, isso foi, né, já uma reivindicação
que foi colocada nas reuniões aqui, né, com os vereadores, foi um ponto que já existe aqui, a lei específica que trata dessa matéria e da licença gestante de 180 dias. Tá certo? Adicional de remuneração para atividades exercidas de condições penosas, insalubres ou perigosas, calculado conforme o risco e a natureza do trabalho. Isso aí é a insalubridade, né? Que eu acredito que deve ter sido também, por lei específica, disciplinado também, mas traz aqui, na lei orgânica, vamos dizer assim, a orientação para que isso seja visto dentro da lei ordinária, tá certo? Então, como vocês podem ver, pessoal, na realidade aqui ela só tenta consolidar as relações jurídicas que já existem de fato, não traz nada assim de extraordinário, de novo, apenas nós temos aí uma lei orgânica que já não atende mais enfim, as necessidades sociais, a realidade social, e essa nova proposta ela só vem consolidar o que já existe de fato, tá certo? O município poderá instituir gratificações a servidores públicos mediante lei específica, observados os princípios da administração pública, né? Então, as gratificações, né, para as categorias, de acordo com, às vezes, até produtividade, enfim, os critérios que vão ser definidos serão em lei específica, critério para gratificação de servidor público, tá certo? O município poderá instituir mecanismos de controle e avaliação de qualidade dos serviços públicos prestados com a participação dos usuários e da sociedade civil organizada. Então, são os serviços públicos que o município presta à população, como saúde, né, como educação, saneamento básico, né? Então, também, hoje é muito feito isso aí, através da ouvidoria do município, né, que tem o afã de realmente receber a contrapartida, né, dos servidores sobre como é que está chegando esse serviço. Então, a ouvidoria já existe para isso mesmo, e a lei orgânica do município ela está dentro dessa concepção atual de participação popular, com essa proposta principalmente de participação da população nas políticas públicas, trazendo aí, né, esse viés, tá certo? A política urbana do município de Frecheirinha tem como objeto ordenar o desenvolvimento pleno das funções sociais da cidade, né, assegurando a integração equilibrada entre meio ambiente, cultura e urbanização, de modo a garantir o bem-estar de todos os seus habitantes. Então, às vezes não é muito fácil você conciliar, né, esses três fatores, o meio ambiente, a cultura, a urbanização. Durante as reuniões aqui, a gente cogitou a possibilidade de ver alguns prédios que poderiam fazer parte do patrimônio cultural, material do município. Não, já não tem mais, né? Já foi destruído tudo, as casas, muitas vezes, que têm aquela memória afetiva, já foram destruídas para fazer uma moradia nova. Muitos municípios têm preservam, né, essa memória, tombando seus patrimônios, suas casas, seus imóveis, né? Mas, enfim, aí fica a proposta, tá certo? Parágrafo único. Devem ser, o artigo 139, parágrafo único. Devem ser assegurados os direitos a uma cidade sustentável, incluindo a preservação do patrimônio cultural, a valorização das manifestações culturais, o acesso à moradia digna, ao saneamento básico e ambiental, à infraestrutura urbana adequada, aos transportes e à mobilidade urbana eficiente. Também são garantidos os serviços públicos essenciais, a acessibilidade para as pessoas com deficiência, o direito ao trabalho, ao lazer e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo a qualidade de vida para todos os cidadãos. Então, essa matéria da cidade sustentável, né, em que você
recicla o plástico, não deixa o plástico na natureza, né? O papel é aquele papel que é reciclado também, né? Em que você há um reaproveitamento, há um manejo inteligente dos resíduos sólidos, né? Então, essa política de sustentabilidade, ela é uma política que ela é geral, né? Uma bandeira mesmo, tá certo? E que também tá aí, faz parte das políticas públicas, né, a serem desenvolvidas pelo município de Freixeirinha. A política de infraestrutura urbana do município deverá priorizar a habitação de interesse social, especialmente para a população de baixa renda, mediante a programas específicos de regularização fundiária, né, construção de moradia popular e melhoria habitacional. Novamente trazendo Hoje, o governo federal, ele traz, se eu não me engano, o Ministério das Cidades, recursos para regularização fundiária, né? Hoje, se você pega tanto urbana quanto rural, no ambiente rural, o IDACE, né, um órgão do governo do Estado, eles têm um trabalho muito intenso nisso. Aqui já deve ter se regularizado muitos imóveis rurais através do IDACE, não foi? E o governo federal também, existe essas políticas de regularização também para os imóveis urbanos. Inclusive, com recursos públicos do governo federal, basta você mandar o projeto para lá, e o projeto sendo aprovado, o recurso sai, e são poucas pessoas que correm atrás desses recursos. Vamos lá. O Poder Executivo Municipal deverá assegurar a participação da população no planejamento e avaliação das políticas de trânsito, aqui específica das políticas de trânsito, mediante consultas públicas e instrumentos de controle social, visando o aperfeiçoamento contínuo da mobilidade e segurança no trânsito. Aqui já é uma política pública voltada ao trânsito, né? A legislação municipal sobre o uso e parcelamento do solo deverá assegurar a participação da comunidade, mediante audiências públicas, consultas, promovendo a transparência e o controle social na gestão do território urbano. Implementação políticas de educação para o trânsito, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da segurança e da responsabilidade e do respeito às normas de trânsito. Então, essa campanha de conscientização deve ser aplicada e ampliada e praticada, né, dentro do município, para que haja realmente que possa se evitar tantos acidentes e tantas vidas perdidas no trânsito, né? Como conscientizar a pessoa, os motoqueiros com o uso do capacete. Muitas vezes as pessoas elas são resistentes para cidade pequena, a questão do capacete, mas salva a vida. O município garantirá a participação da comunidade por meio de organização representativas na formulação e execução e fiscalização de políticas de saúde, incluindo a atuação do Conselho Municipal de Saúde, conforme lei. Existe uma lei específica que já determina que o município tem um Conselho Municipal de Saúde, como também o município deve ter o Conselho Municipal de Educação. Então, essas políticas públicas, elas já são implementadas por outras normas que já vêm verticalizadas, né? Então, o Conselho Municipal de Saúde, ela já existe, de fato, porque é uma norma verticalizada. Ela já vem uma norma federal, do SUS, então tem que ter esse conselho. E, para terminar, pessoal, que é interessante, compete de forma compartilhada, aqui o artigo 175 da Constituição, compete de forma compartilhada entre o município e o Distrito Federal, o município, os estados e o Distrito Federal instituiu o seguinte imposto: o Imposto sobre Bens e Serviços, Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A minha preocupação ao formular
no desenvolvimento desse trabalho, dessa lei orgânica, seria o seguinte, já trazer uma lei orgânica que seria votada com o sentido de procurar inovar, e que daqui a um ano já precisasse de uma emenda para poder instituir, porque a Constituição Federal reformulou a questão da tributação do município e Estado quanto ao ISS e o ICMS, tá certo? E já foi, enfim, aprovada, né? Já existe, de fato, essa mudança, o que ela vai precisar de uma regulamentação, e foi dado prazo para que haja essa regulamentação, salvo engano, até 2030, né? Para que tanto uma lei complementar federal e os estados também façam uma lei complementar, e o município também reformule, que vai precisar, todos os códigos tributários do município vão precisar passar por uma reforma profunda, né? Então, nós já prevemos, tá certo, na lei orgânica, para que ela já não fique às portas, já, né, com prazo de validade sobre essa questão vencida, a gente já trouxe essa previsão tal qual está na Constituição Federal, né? Então, é tal qual está lá, tá certo? Já é algo que já existe, embora a lei complementar federal que trata sobre essa questão ainda foi regulamentada, mas isso aqui a gente trouxe tal qual está na Constituição Federal. Então, assim, o artigo 174, ele traz sobre os impostos municipais, né? O IPTU, né? Ele traz o IPTU, não, o ISS é aqui, porque essa reforma tributária ela vem para acabar com essa briga entre ISS e ICMS. Porque o ISS é um imposto sobre serviço de competência municipal e o ICMS é um imposto do Estado, que também é sobre serviço e sobre produto. E, muitas vezes, como é que era feita essa distribuição, que era uma confusão, aí vem novos serviços. Existe uma lei complementar federal que regulamenta o ISS, e aí tinha uma lista enorme em anexo. O que tivesse nessa lista em anexo do ISS era de competência, e aí dizia se era competência, podia ser tanto ali havia serviço e produto, como, por exemplo, nos restaurantes, né, em que há um serviço e há um produto, e aí traz essa lista anexa, né, dizendo que serviço é cobrado pelo município, e dizendo que é serviço e produto é cobrado pelo município, pelo Estado, e o que não tivesse lá era ICMS. E aí o ICMS, por exemplo, como energia elétrica, como transporte interestadual, intermunicipal, que são serviços de competência do Estado, para que ele possa regulamentar. E aí essa reforma ela vai acabar com isso, né, e dizer, olha, agora tudo que é serviço e produto vai ser juntado numa conta única e dividido entre Estado e município. Como é que isso vai ocorrer? Ainda não se sabe. Por quê? Porque no próprio projeto de lei complementar, ela não traz essa especificidade, ela vai ser, essas especificações, elas vão ser instituídas pelo esse comitê gestor, tá certo? Então, o comitê gestor, vai haver um comitê gestor formado por todos os estados e por 27 municípios, que vão regulamentar como é que vai ser a gestão desses recursos do IBS. E aqui o parágrafo único já traz que o município de Frecheirinha pode comprar o comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que tem por atribuição, coordenação, fiscalização, repartição do imposto a que se refere esse artigo. Então, veja, o município de Frecheirinha passa a ser o único município no Brasil que já tem a reforma tributária regulamentada na sua lei orgânica. Eu queria só que você anotasse essa parte que eu lhe falei dos servidores certo. Aqui, gente, que é para ser colocado. Pronto, viu? aí Porque você anota, ela está aqui no artigo 97. Pronto. Você faz só observação aí, tem uma folhinha. E no parágrafo 5º. E tem também aqui o artigo 98, que fala do funcionário público, que ele tem que receber os 5% de quinquênio. Não existe mais, mas nós temos uma demanda na Justiça, e nós não podemos tirar agora da lei orgânica, porque está sob júdice. Aí são duas situações, veja bem. A demanda, eu sei, a demanda... Nós não vamos tirar aqui nenhum direito, acredito.
Não, tudo bem. Mas veja bem, a demanda na justiça, ela é de uma situação consolidada, certo? Então, uma situação de mudança, ela não vai afetar, mas nós não podemos manter isso aí, tá certo? Nós podemos manter sim, nós não vamos tirar nenhum direito, tá certo, dos servidores. Porque é uma luta da gente, da classe. Está aí os meninos que são representantes, e nós não vamos tirar. Tem o pessoal do sindicato também, que tem a mesma luta. Na realidade, Ora, eu acredito que não seja. veja bem, na realidade, quando a gente traz a questão da regulamentação das gratificações para uma lei ordinária, favorece ao servidor. Por quê? Porque você não precisa fazer uma emenda à lei orgânica com um sistema complexo como para que possa ser implementado. É através de lei ordinária, tá certo? Mas nós podemos referendar, trazer essa observação, mantendo esse quinquênio, sem problema, tá certo? Aqui são só, a gente está trazendo uma proposta. Essa proposta que nós estamos trazendo, ela pode ser acatada por vocês, né? Ou ela pode ser editada, né? Ela pode haver uma alteração, tá certo? Então, aqui é só uma proposta, mas que a gente pode, se for assim do interesse de todos, manter o quinquênio, né? E deixar como está, tá certo? Então, e aqui, com relação, aí você poderia me perguntar mais, e com relação ao ISS, como é que fica a cobrança do ISS? Enquanto isso não há uma regulamentação, porque pelo projeto de lei complementar que ainda está tramitando no Congresso Nacional, os municípios já terão que unificar a sua nota fiscal, porque cada município contrata um sistema para gerir o tributo, né? E cada sistema tem suas características e tal. Mas as notas fiscais já terão que ser unificadas até 2026, pela proposta que está lá. Se não houver mudança, que está lá, o município já terão que começar a implementar esse processo de adaptação já para 2026. E como é que fica a questão da cobrança do ISS até lá? Aqui nós temos o artigo 232, que é o último artigo dessa proposta da lei orgânica, que está lá nas disposições finais e transitórias, tá certo? Ele diz o seguinte: até que haja a regulamentação do imposto a que se refere o artigo 156A da Constituição Federal. De que é que fala esse imposto 156A da Constituição Federal? Fala da reforma tributária e da mudança, né? Dessa mudança que houve de ICMS e ISS para o IBS, né? Da Constituição Federal pelo município, compete ao município de Freixeria instituir e cobrar o imposto a que se refere o artigo 156, 3 da Constituição Federal em sua área territorial. Que imposto é esse? O 156, 3. É o ISS. Então, veja, a lei orgânica do município de Freixeira, ela já nasce atual, ela já nasce dentro das inovações promovidas pela Constituição Federal, sem precisar ter que reeditar lá na frente, tá certo? Pessoal, então são essas aí as considerações que a gente trouxe. Agradeço a atenção de todos, a participação eu fico à disposição de vocês agora para... Diga, pois não. Certo. Quais são as observações que vocês têm para... Olha, as licenças de prefeito, essa licença para tratamento de assunto pessoal, elas assim, são comuns que elas sejam votadas pelo plenário, certo? Para tratar de assunto pessoal, porque há um interesse público, mas, assim, fica a critério de vocês, é uma sugestão. Que já não é remunerado, né?
É bom tirar isso. É porque, assim, o que é que eu vejo? Boa noite a todos, né? Boa noite, novos vereadores, por presente. Eu acho assim, cabe a gente agora sentar, nós, vereadores, e ajustarmos o que, que a gente vê que é interessante mudar. Por exemplo, aqui tem no artigo, o artigo 20, né? Julgar as prestações de conta do prefeito. Pronto. No artigo, na lei orgânica antiga, dá todos os protocolos, 2% dos votos da Câmara, né? Aqui só ficou isso. Ou existe uma lei que já ampara... Não, é assim, as prestações... Existe hoje, por exemplo, quais são as prestações de conta, certo? A prestação de conta anual. Recentemente, num recurso extraordinário, o STF decidiu que aquela prestação de conta também, que é a prestação de conta de gestão, porque o prefeito ele pode ser ordenador de despesa, certo? E isso gerou uma certa celeuma e tal, e foi, assim, voto para e passos lá no STF, em que, a saber, se aquela prestação de contas em que o prefeito atuava como gestor de recursos, ordenador de despesa, ela seria de competência para julgamento do Tribunal de Contas ou da Câmara, né? Inclusive, a proposta do relator, na época, que era a competência, ela se dava pela natureza das contas, levando essa prestação de contas à competência do órgão de contas. E houve aí um voto de divergência, esse voto de divergência foi o vencedor e disse que, na realidade, a natureza ela se dá em razão do cargo. Então, quem julga conta de prefeito, independente da natureza da conta, é a Câmara. Então, foi por isso que foi colocada a proposta, está assim, a competência da Câmara em julgar a conta do prefeito. Está certo? Foi essa a razão. Mas não seria mais claro colocar isso? Parecer prévio. Então, como diz o... Sim, vamos lá. Como diz é um parecer. O TCE, ele apenas dá um parecer, certo? Parecer técnico. Quem julga a competência para julgamento, e esse julgamento ele pode ser discordado do parecer do TCE por maioria de 2/3 da Câmara, mas a competência para julgamento é da Câmara. Pronto, mas Tá aí, certo? como é que ficaria? Assim, alguma observação com relação à redação que mantenha essa estrutura... A redação mesmo. Isso. Tá certo? Ela precisa ser Aí feita. a gente pode rever. Isso. É a redação mesmo, porque ficou só assim, julgar as prestações de conta do prefeito. Pronto. Eu sugiro, tá certo, que... Oi. Certo, entendi. Então, é interessante que deixe bem amarradinho, né, os passo a passo da conta de governo, de como será julgada, de como será... Certo. Exatamente, para poder não ter confrontos num possível... Ou ter interpretações. Isso. Divergentes. Pronto. Como, por exemplo, na nossa lei antiga, a lei orgânica antiga, dizia o seguinte: se der empate na eleição da mesa, né? Caso empate, teremos fará-se-á um novo escrutínio secreto e, novamente dando empate, assumiria o mais velho, né? Meu amigo, esse artigo deu uma confusão tão grande nessa Câmara que você nem imagina. Foi para Sobral, foi para não sei aonde, e acabou que ficou decidindo que a juíza achou que tinha entendimentos diferentes. A juíza fez o seguinte: não, volta tudo para o início e vocês refazem tudo de novo, né, a sessão do dia. Então, por quê? Porque não estava bem claro na lei orgânica com relação a isso. Agora, como já é voto aberto, né, já não tem mais problema do papel da questão do voto secreto e tal, se dá empate ou não, porque já é voto aberto. Inclusive, ratificou aí na lei orgânica a questão do voto, né? Pronto.
Então, eu concordo também com o que a vereadora Silvia está falando. É importante a gente deixar bem específico, né, de como como é que eu posso, me fugiu a palavra, mas como se vai ser regido. Vai ser o procedimento, isso, como é que vai como ser, como será o processo. Então, assim, esse é um momento crucial para que a gente possa rever essas situações, tá certo? Então, nós tivemos 2 reuniões, né? Muitos participaram aqui, e esse é a audiência pública, justamente para que a gente possa ver questões pontuais, e é importante porque em outros municípios, que a gente às vezes vê essa reformulação, você não vê momentos como esse, né? Então, esse é um momento muito bom e muito produtivo para que cada um dê seu posicionamento e a gente possa consolidar um texto que seja aprazível, que seja agradável, que seja construído com várias mãos, tá certo? Então, são propostas que depois a gente vai se reunir novamente para a gente consolidar todas esses apartes, todas essas manifestações de vocês e trazer uma lei orgânica que seja a cara do povo de Frecheirinha, dos representantes de Frecheirinha, e nós estamos aqui só para servir, para ajudar, para auxiliar no que a gente puder, tá certo? Deixa eu dar só minha contribuição também. Primeiro, boa noite a todos presentes, os internautas que nos acompanham também. Como a vereadora Silvia citou, é importante porque, assim, e a Câmara, ela julga, realmente quem tem o poder de julgar é a Câmara, mas sempre a Câmara, a base do julgamento é o parecer do TCE. Para você ver, por exemplo, se o TCE ele vem concordando com a aplicação, ou seguir a aprovação da conta de determinado gestor, né? Aí a Câmara, para ela reverter esse parecer, ela tem que apresentar 2/3 dos votos. Então, assim, se nós não se basearmos de acordo com o parecer técnico, como é que a gente vai saber, né? Aí onde o vereador Mike, presidente, citou realmente, fica em dúvida, né? É importante, e aqui eu faço uma ressalva, o trabalho das comissões, certo? O trabalho das comissões é fundamental para que se possa, porque o parecer do TCE, ele é um parecer que vai analisar documentos, papéis levados, mas o trabalho da comissão, ele vai além disso. O trabalho da comissão, que pode acatar o parecer do TCE, que pode totalmente, que pode acatar parcialmente e que pode até ser contrário, desde que fundamentado. Então, é importante, e muitas vezes há uma perspectiva que, na realidade, para que haja essa discordância do parecer do TCE, basta o voto dos vereadores. Eu discordo nesse ponto, porque, para que haja um voto em sentido contrário, você tem que demonstrar que, na realidade, a realidade não é aquela, a realidade é outra. E o trabalho das comissões é muito importante nesse sentido, tá certo? Então, a comissão ela vai em loco saber se realmente aquela obra foi feita, saber como é que foi, e o parecer do TCE ele vai analisar documentos. Então, uma coisa não anula o trabalho da outra. O parecer do órgão de contas, até por conta da competência técnica do órgão de contas, é muito relevante, mas o trabalho também da comissão, das comissões que passam o parecer, também é muito relevante. Deixa eu só lhe falar. Em relação a isso que o senhor está falando, eu concordo, só que argumentos é o que não falta, nunca faltará, né? É como uma pessoa comete um crime, sempre tem uma defesa. O senhor é advogado, o senhor sabe disso, sempre vai ter a defesa. Então, assim, vai continuar tendo a defesa. Então, assim, os argumentos é o de menos, sempre tem os argumentos. Agora, o que a gente quer tirar é a dúvida, é justamente para isso um cito no assunto. Pronto. Então. Porque, assim, a intenção, a gente já modificou, tinha cada coisa, nessa lei orgânica de regimento interno, que na última a gente corrigiu algumas coisas, que era aqui, e aí essa outra do empréstimo. Lá na lei orgânica só diz empréstimo de particular, maioria absoluta. Com licença da palavra, o que diabo é empréstimo de particular?
Aí uma bancada de vereador disse, não, é empréstimo com instituições particulares. Eu disse, mas não está específica. Aí o regimento interno já diz outra coisa. Então, assim, o que a gente quer tirar é justamente a dúvida e deixar tudo sucinto. Ressalto mais uma vez aqui, tá certo? A contribuição de vocês, vereadores, para que a gente possa fazer um texto que seja a cara de vocês, a cara dos representantes do povo de Frecheirinha, a cara do povo de Frecheirinha. Então, as contribuições são importantes, são válidas, e assim, eu estou aqui dando parabéns à participação com que vocês estão trazendo, a responsabilidade, o compromisso, e assim, a gente percebe que todos vocês estão aí empenhados, né, lendo, buscando dar suas contribuições, e é algo que realmente a gente está tentando fazer com que melhore, e que eu tenho certeza que vai ser um trabalho profícuo com a participação de todos, tá certo? Outra coisa também, não sei se até a vereadora Silva foi que se atentou-se a isso, né? Onde a gente não achou na nova proposta foi os pré-requisitos para condições de elegibilidade do mandato de vereador. Aí, porque tem coisas que já estão, os pré-requisitos para condição de elegibilidade e de inexigibilidade, eles já estão em lei federal. A gente pode trazer, na realidade, só fazendo um Ctrl+C e Ctrl+V para cá, porque esses requisitos eles são de competência federal. sim, mas... Né? Então, a gente pode, na solicitação, a gente pode trazer esse requisito também para cá. Pronto, porque assim, é importante ter, até mesmo porque a nossa lei ela tem que ser baseada na Constituição. Tudo que tem lá, a gente vai adequar à nossa realidade, né? Desde que não fuja. E mas, é importante ter, porque senão sempre a gente vai ter que recorrer. Esses requisitos, eles são de competência federal. Então, requisitos de elegibilidade e inegibilidade, os requisitos de elegibilidade, eu não posso nem diminuir, nem ampliar aqueles que estão na Constituição Federal. E os requisitos de inegibilidade, eles estão numa lei complementar federal, que a gente não pode também nem acrescentar, nem diminuir. Então, a gente pode trazer como a redação, copiando, transcrevendo a redação federal, se assim for. É porque a dúvida que tiver... Não, acho que só copia e deixa da mesma forma. Pode. A gente porque, pode fazer assim, dessa forma. Eu digo isso porque é o seguinte, quando haver dúvidas sobre o assunto, nós não vamos recorrer à Constituição sempre, nós iremos recorrer à nossa lei maior aqui. Né? E aí não tem, aí vamos recorrer. Então, assim, é importante ter, já que é de competência, né, do Legislativo em relação a isso. Realmente eu queria que todos vocês tivesse aqui, se pudesse, o pessoal aqui passar uma folhinha em branco aqui, para que vocês possam fazer essas anotações. Eu também queria dar minha contribuição. Inclusive, senhor presidente, a gente tem que se reunir mais vezes. Esse assunto é muito sério. Esse aqui é a vida da nossa sociedade, é a vida do povo de Frecheirinha. Nós estamos sendo, assim, atribulados a fazer as coisas muito rápido. Ninguém está tendo pressa. Nosso recesso é daqui para o final do mês. Se não der tempo, a gente dá continuidade, porque quase todos nós aqui fomos reeleitos, vamos continuar aqui. Os que se elegeram já estão aqui também participando. E o que a gente não vai é colocar uma lei que é muito séria, que é de muita responsabilidade nossa, de qualquer jeito, ou às pressas, a toque de caixa. Nunca faço isso. Tenho 20 anos nessa casa, mas não farei isso. Por isso, vamos ter muito cuidado. E outra coisa, marcar os dias das reuniões quando todos os vereadores puderem. Segunda-feira, eu estava numa consulta em Fortaleza, por isso que eu não estive aqui. Mas eu gosto de participar. Terça-feira, eu vou estar aqui em Fortaleza novamente, porque eu estou passando por um tratamento, mas as coisas têm que ser conciliadas. Se está muito tarde, mas nós estamos aqui no próximo ano. Agora, eu não vou, inclusive, eu quero a participação de mais professores, de mais servidores aqui dentro e da nossa sociedade civil para ela ver o que está acontecendo. Mas a toque de caixa, negativo. Tirar direito do vereador, tirar direito de nós, vereadores. Nós não somos fantoches, nós estamos aqui para legislar.
tirar direito de entidade, tirar direito de professor, de servidor, negativo. Perda de direito não se dá. Nós estamos aqui para contribuir com o que for possível e a gente continua à disposição. Esse é apenas um momento, tá certo? Esse é apenas um momento, um dos momentos que já foram outros, né? Já houve outros momentos e que a gente ainda pode também já pensar em todas essas mudanças que vocês sugeriram e já trazer, né, uma proposta que seja mais adequada a todas aos anseios de vocês, tá certo? Farias, eu tenho uma sugestão, sabe? Pode marcar, porque assim, ou então a gente cancela, né, a licitação, ou sei lá, porque já foi licitado, já foi feito com acordo de todo mundo, que a gente ia reformular. Tá? Porque eu não vou, como é que vai passar de um ano para outro? Tá entendendo? Então é assim, ó, deixa eu ver aqui. O Leozinho e a Mônica são representantes da Profs. Vieram porque a Marinha chamou. Pronto. O Cosmo aqui é porque sempre está presente, né, nas sessões e tudo. Mas tirando esse pessoal aqui, gente, quem foi que se interessou em vir? Andrine, você mandou o convite para todo mundo? Para todas as associações, sindicatos, tudo. Porque eu acabei de falar, vocês só vieram porque ela chamou. Está entendendo? Presidente, Depois só eu quero uma dar minha ideia. contribuição também. Eu quero só dar uma ideia. Não, mas deixa eu concluir, Certo. meu raciocínio. Então é o seguinte, você, Marinha, como representante de classe, vocês estão aqui, vamos marcar um dia, reunir todo mundo para vir. Está entendendo? Que Estou à seria disposição. lógico. E aqui nós estamos debatendo o que vai ser feito. Porque, assim, o que eu acho? Esse material, eu comecei a pegar nele ontem, que realmente ele não estava pronto, né? Agora que foi ajustado, né, Ayrton? Muita coisa. Tem muita coisa para a lei, tem muita coisa que eu não concordo aqui. Não, por exemplo, concessão de bens municipais. Tiraram de nós, vereadores, o direito de voto. Ou seja, o prefeito, por aqui, ele vai poder dar os bens para quem ele quiser. É privativo do prefeito concessão de bens municipais, quando, na verdade, na lei antiga, ele demanda de 2% dos votos. Eu não concordo. Quer dizer, o prefeito... Não, aí a senhora está enganada. Veja bem. É privativo o projeto de lei. É um projeto de lei. É apenas o prefeito que pode iniciar o projeto de lei. Não foi tirado aí o direito de participar de vocês, não. Tá certo? Eu não encontrei aqui, não. A competência Concessão de é bens, privativa para dar início ao projeto de lei. Eu já li uma parte desse material. Aqui ele contempla 2% dos votos da Câmara para o prefeito conceder bens, né? 2/3. E aqui eu não li, não encontrei aqui ainda. Não, o processo legislativo normal, entenda. A competência privativa para dar início ao projeto de lei. A Câmara tem a competência privativa dela e o Executivo tem a competência privativa dela para dar início ao projeto de lei. Esse tipo de... Então, a competência para a cessão de bens, alguma coisa assim, ela não pode ser de competência, ela não pode ser de início do vereador, mas não vai tirar o processo legislativo, não. Tá certo? Esse tipo de projeto, Eu não a gente já sabe especificar, porque não está prefeito. especificado aqui isso. Todo Não tá. projeto desse estilo, a gente já Não sabe tá. que é competência Então, do o prefeito. que eu vejo? A gente Projeto precisa já- sentar, nós vereadores, ajustar muita coisa, e eu vejo o tempo ínfimo. Está aqui, é o artigo, eu vi aqui na... a página 8, no artigo... Artigo 19. Autorização do Poder Executivo mediante lei, concessão de auxílio de subvenções, concessão e permissão de serviço público, concessão de bens municipais, convênio, acordo... A Câmara Municipal, com sanção do prefeito, expôs sobre todas as matérias, compete à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, qual é com sanção do prefeito, que é projeto de lei, né? Com sanção do prefeito é projeto de lei. Dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre... Então, veja, aqui há um rol exemplificativo. Aqui é o processo legislativo normal,
Tá certo? Então, aqui, quando eu digo compete à Câmara Municipal com sanção do prefeito, aqui tanto são os projetos de lei que podem ser propostos pelo prefeito como pela Câmara, nesse caso. Tá certo? Aqui não é competência privativa. Não há competência privativa aqui. Aqui é o processo normal e o rol é exemplificativo. Tá certo? Então, aqui é o processo regular, normal, de projeto de lei, que pode ser tanto por iniciativa do vereador, como do prefeito, como iniciativa popular. E aqui o rol é exemplificativo porque é infindado. Porque é a regra. Essa é a regra do processo legislativo. Deixa eu só também falar aqui. Por exemplo, a Câmara, ela sempre, o Poder Legislativo sempre ele será uma representação popular, né? Então, assim, nós temos aqui, por exemplo, aqui nós temos enfermeiras, nós temos professoras, nós temos empresárias, comerciantes, nós temos, agora que vai entrar aqui, pessoas na estrutura de obras e serviços do município. Então, assim, nós temos diversos setores, né? Então, assim, nós temos que colocar assim, uma maneira do texto que fique bem especificada. Claro que teremos jurídico sempre, a casa terá jurídico para dar as orientações no que não tiver entendimento. Sim. Mas quanto mais específico, porque assim, a Câmara, sempre o trabalho da Câmara, principalmente também o julgamento da Câmara, sempre ele é político. E onde tiver uma pequena dúvida, aí, claro, cada um vai arrastar para o seu lado. O que eu estou percebendo, tá certo? É que, na realidade, os pontos de divergência aqui é muito mais em termos de redação do que em termos de matéria. É algo que, se refazer a redação, já cai a contento. Então, não estou vendo aqui divergência com relação à questão da matéria, e sim com relação à forma de escrita, né? Então, eu acho que essas questões pontuais que vocês estão colocando, elas não são nenhum bicho de sete cabeças, elas podem ser discutidas e podem ser refeitas como para o momento. Nós estamos aqui justamente para fazer, observar e analisar essas observações de vocês. Tá certo? Então, o que eu percebo com relação a esses pontos que vocês colocaram aqui, é muito mais com relação à escrita do que com relação à matéria propriamente dita. Não, essa completa a Câmara. Olha, vamos lá. Quando eu digo complete a Câmara Municipal com sanção do prefeito. Isso é o processo legislativo ordinário, tradicional. Quando eu digo compete a Câmara Municipal com sanção e tratar sobre essas matérias, que trata-se de um rol exemplificativo, tá certo? É uma matéria que ela pode ter iniciativa do vereador, pode ter iniciativa do prefeito, pode ter iniciativa de 5% da população, né? Então, esse é o processo legislativo ordinário, que a Câmara vota, independente de quem é o autor do projeto, e que vai para o prefeito fazer a sanção, né, da sua sanção ou veto. É o processo legislativo ordinário. Por isso que o rol maior aí, assim, eu procurei estender nesse rol exemplificativo aqui, que são as matérias normais, tradicionais. Agora, existem as matérias que elas são de competência privativa do prefeito e que ela vem para o processo legislativo ordinário, mas a competência é exclusivamente dele. É bom separar, porque assim, ó, veja só, quanto à concessão de serviço público, que é bem claro na antiga, né? Dependerão do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, no zoneamento urbano, concessão de serviços públicos, concessão de direito real de uso, alienação de bens imóveis, aquisição de bens imóveis. Tá? Aí, quando você vem para cá, aqui primeiro, já procurei aqui das votações, não achei, mas vamos lá para os serviços públicos, né? Bem aqui na página... Um tanto de coisa, só do 19. Aqui. Pronto. Aqui, aí você vai bem para cá.
dos bens públicos, né? Constitui bens municipais, móveis e imóveis, dos bens públicos municipais não inalienáveis, imprescritíveis, impenhoráveis. Alienação de imóvel do município dependerá da autorização legislativa e de avaliação prévia. São bens públicos municipais, obras de uso comum do povo, uso especial e dominicais. A afetação e a desafetação, o uso de bens públicos municipais por particulares é proibido. Aí tem, mas não fala sobre em si, sobre aqui, não é sucinto como é que se dá essa concessão, entendeu? Como é que acontece esse processo? É projeto de lei. É uma lei, né, que vai passar. Como é que essa lei é que vai definir? Isso. Aí é esse ponto que você quer colocar. Então você quer que eu coloque assim. Pronto. Que vai ser definido por lei. Isso. Pronto. Aí ótimo. depende de quê da Câmara, quantos votos, porque na Câmara que vai autorizar essa concessão de bens. É a Câmara. Pois é, porque aqui eu não encontrei ainda clareza. Entendi. Entendeu? É isso que eu estou querendo. E aqui é isso na que eu... inicial, a gente vê que ela é bem grande. O artigo 19 aqui, ele vai até o 21. Já tem algo bem legal 21. aqui. É, Tem muita já tem algo legal coisas. aqui. O prefeito, antes de terminar o mandato dele, legal. 180 dias antes, ele não pode adquirir dívidas do município. Isso aí não tinha aqui. Eu já bato palmas para isso aí, entendeu? Porque, Você na deixar a dívida para o realidade, prefeito. é como eu digo, a lei orgânica ela vem consolidar. Essa, como é que eu posso dizer, vedação, ela é trazida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, eu trouxe para cá. Nos 180 dias que antecedem ao término do mandato do prefeito e dos vereadores, é vedada alienação de bens, concessão de anistia, remissão e isenção, aumento de despesas com pessoal, contratação de operação de crédito, despesas continuadas e distribuição de bens públicos. Pessoal, Concordo eu posso aqui sugerir que a gente possa, vocês trazerem essas observações, tá certo? E muitos de vocês já têm aí anotado os pontos e tudo. E a gente fazer aqui, talvez, um novo momento, lá para terça-feira, né? Que é um espaço de tempo bom para que a gente possa já Melhor à pensar nessas alterações e que... Pode ser segunda? À noite. Pode ser? Pode. por A mim, segunda tá eu não tudo vou bem. estar também. Então vou estar na terça à noite. Quando é vai ter sessão na sexta já, né? Sim, presidente, eu fiquei de dar uma alternativa para o presidente aqui, Mike. Sim, assim, o interesse nosso aqui não é jamais acabar com a licitação, até mesmo porque a própria lei orgânica já exige isso, é o regimento que nós, com 5 anos nós já temos que fazer, nós já estamos atrasados, né, que desde o começo do ano que a gente já debatia isso para ser reformulada essas duas leis. É assim, se a gente não chegar no entendimento, chegou o final e não der para tirar todas as dúvidas, cada vereador aqui vai verificar as suas dúvidas, coloque, aqui não deu para o entendimento, retira, permanece como está, né, e vota do jeito que, com as alterações que foram feitas, as que não têm polêmicas. Oportunamente, aí vai e se faz um novo estudo em relação a isso. Mas, claro que cada um é como ele citou, né, como o doutor citou aqui. Cada um de nós vamos reler novamente, vamos aqui apresentar nossas propostas, olhar, sempre fazer o comparativo. O que eu estava me perdendo era justamente isso, porque, no meu entendimento, ia ser o artigo 60, por exemplo, a alteração, está aqui, artigo 60 atual. É porque, assim... Só que, bem. assim, só uma coisa aqui. Por exemplo, se o senhor coloca aqui, por exemplo, artigo 60 aqui, aí você colocou aqui, sei lá, ele 53, mais uma questão do entendimento. Aí lá em cima, só observaçãozinha, coisa simples, né? Porque às vezes a gente se perde. É só por isso. E a gente acaba se perdendo nas duas. Eu por disse, isso que a gente fica... O que era 60 já está 40, sei lá. Veja bem, se vocês fazerem assim uma olhada, dando uma olhada com essa comparada, né? Um e outro, por cima, você já vê a diferença, vamos dizer assim, abrupta que tem
um texto e outro. Veja, nessa proposta, ela esmiúda, ela traz relações que hoje existem, que na época que foi formulada a lei orgânica não existiam. Então, não tem como a gente fazer uma lei orgânica atual, uma lei orgânica com uma proposta de trazer respostas, de fato, apenas alterando um artigo, né, um inciso, uma linha, né, um parágrafo. Então, a proposta foi de uma alteração profunda, né, e trazendo relações jurídicas atuais que, na época, não eram contempladas, não eram previstas. Então, você não pode comparar a questão do artigo 60 da Lei Orgânica Antiga com o artigo 60 da Lei Orgânica. Você tem que comparar, e essa foi a ideia de a gente fazer o antes e o depois, as matérias, né? Então, você tem a matéria antes, como é que era redigida antes, e a matéria com a redação proposta, tá certo? Não, e aí a gente procurou trazer dentro dessa didática o antes e o depois, que é para você fazer o comparativo com relação à matéria. Tá certo? A gente entende isso, né? Agora, assim, é justamente o que eu estava tentando explicar, é que, como mudou os artigos, a gente estava perdido, né? Agora que a gente está se habituando aqui, né? A gente está se habituando, foi mudando, procurando. Por exemplo, aqui nós temos o 17, aqui aí na outra proposta já está no 19. Né? Então, assim, quando você for olhar, é só olhar por os títulos, as matérias. Entendi. Até eu coloquei assim, no mesmo nível, para que você não se perca, né? Então, assim, a ideia de fazer dessa forma é mais com relação à didática mesmo, sabe? Uhum. Procurar facilitar o trabalho de vocês na hora de encontrar o assunto. Então, está sendo tratado por matéria, tá certo? E assim, mais uma vez, a gente está aqui para contribuir com vocês, tá certo? E para ajudar. E digo mais uma vez, para a gente tentar construir uma lei orgânica com várias mãos, né? Que seja realmente uma lei que possa traduzir os anseios de vocês, tá certo? E acredito que as observações de vocês são pontuais, não vejo nada de, assim, longas discussões, muitos pontos com relação à própria redação em si, não com relação à matéria, tá certo? Eu acho que a gente pode, diante de um esforço maior de vocês em se debruçar sobre essa proposta e trazer observações, a gente pode, sim, tentar já implementar esse trabalho já para o ano que vem, tá certo? Mas aí vai depender de vocês, se vocês se sentirem à vontade. É um trabalho que foi me passado pelo presidente, que na realidade é um anseio que já vem de longa data, né, de vocês, e muitas contradições entre a lei orgânica do município e o regimento interno. Então, a gente propôs essas alterações, tanto na lei orgânica quanto no regimento interno, e há uma sincronia, como vocês podem observar, lá quando vocês também forem lá para o regimento interno, há uma sincronia perfeita entre as duas leis, tá certo? E nós estamos, assim, à disposição para esclarecer no que for necessário, para tirar dúvida, para fazer as alterações, para a gente discutir o que é que pode ser feito, o que é que pode ser melhorado. Ei, doutor, pois um dos pontos que eu achei fundamental, eu já coloquei, que você tirou do artigo 95, acho que é o parágrafo inciso 5, sobre as entidades. Certo. Que tem o representante, tem direito o presidente, ou vice, ou o secretário. Está lá bem claro. Ali não precisa mudar, é só colocar do jeito que está. Nós vamos fazer essas alterações, tá certo? Eu garanto que nós estamos...
É como eu estou dizendo, diretora, nós não estamos aqui para tirar direito, nós não estamos aqui para complicar, a gente está aqui para contribuir e ver as observações de vocês e a gente poder complementar. Se eu não me engano, na primeira reunião, a senhora fez várias observações que nós incluímos, né? E a gente vai, e esse é o nosso desejo, o nosso intuito aqui, e o nosso trabalho também, é fazer esse trabalho com vocês, a partir das decisões e dos apontamentos de vocês, que a gente vai construir, é um trabalho construído em várias mãos, né? Então, nós estamos aqui já nos disponibilizando, da mesma forma como nós fizemos aquelas mudanças orientadas pela senhora, a gente pode reconstruir dessa forma. Então, fica certo para terça-noite? Para contente de todos? É importante. É interessante já trazer anotadinha as alterações que querem fazer. É importante que nesse interstício... Vocês, só um minuto aqui. É importante que nesse interstício vocês se debrucem sobre tudo e já passem as alterações necessárias para que a gente possa já incluir, tá certo? Acredito que é um desejo de todos essa mudança, né? Essa reconstrução. Acredito que é um momento bom, porque já se inicia o ano, já inicia uma gestão com um trabalho inovador, né? E eu acho que tem tudo para dar certo e a gente fazer aqui um trabalho que fique a contento de todos, tá certo? Mais alguma observação? E já passei algumas, já passei muitas. O regimento interno é mais ligeiro. Pessoal, quem quiser entrar em contato diretamente comigo, aqui o vereador, ele já mandou várias observações. E vocês podem depois estar pegando o meu contato direto e trazendo para essas alterações, tá certo? E aí a gente vai procurar, enfim, implementar e colocar todas as observações de vocês, tá certo? A lei orgânica, a matéria é de vocês, tá certo? É vocês que decidem, é vocês que são aí os atores políticos que vão dar luz e voz a essa lei orgânica, tá certo? Então, mais uma vez aqui, né, me disponho, agradecendo a todos os presentes, tá certo? Muito obrigado, e nós estamos aqui à disposição de todos. Pessoal, mais alguma dúvida? A gente pode encerrar aqui. Muito obrigado a todos, tá certo? E estamos à disposição. E fica para terça-feira à noite aí a gente mais um momento nosso, tá certo? Muito obrigado a todos.